Olá pessoal, semana importante no calendário cristão. Neste próximo domingo celebramos a Páscoa, domingo da ressurreição, mas eu queria conversar com vocês hoje nesse vídeo sobre a paixão de Cristo. A sexta-feira representa o dia da paixão de Cristo, o dia em que Jesus morre na cruz do Calvário. Passando pela paixão, nós chegamos até o domingo da ressurreição, quando nós celebramos a Páscoa. E essa mensagem que está sendo liberada para você nesta sexta-feira, ela é uma introdução à mensagem de domingo. Hoje nós vamos falar sobre a paixão de Cristo. Jesus Cristo, nossa esperança de dias melhores. A celebração da Páscoa, como já disse, no calendário cristão, está prevista para este próximo domingo, dia 4 de abril. Uma festa em que celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a consequente libertação espiritual do povo de Deus. Páscoa tem a ver com travessia, Páscoa tem a ver com um novo tempo que se inaugura para todos nós, não? Vivemos dias difíceis neste mundo, dias de recolhimento em nossos lares, em função do coronavírus, dessa pandemia que há mais de um ano tem trazido tanta preocupação, tanta angústia, tanta aflição para muitos lares. Cremos, que Deus é poderoso para aniquilar esse vírus com uma simples voz de comando. Deus é poderoso para acabar com essa pandemia. E por que Ele não faz isso? Seria uma pergunta, Por que Ele não faz isso? Não sabemos. Mas temos fé suficiente para crermos que no meio desta situação caótica, Deus pode e vai manifestar sua graça e misericórdia. Temos visto Deus sendo misericordioso, apesar de toda essa dor e sofrimento que temos acompanhado. Nesse recolhimento forçado, não é verdade? Talvez possamos olhar mais para nós mesmos, redescobrirmos aquilo que de fato é mais importante em nossas vidas. São em momentos assim que nós damos valor maior àquilo que realmente importa, Resgatarmos um convívio familiar talvez desgastado pela falta de tempo. Enfim, podemos aproveitar a crise para fazermos ajustes necessários e duradouros em nosso estilo de vida. Precisamos aprender com toda essa crise. Precisamos avaliar nossos comportamentos. Precisamos avaliar nosso relacionamento com Deus e com o outro, com o próximo, Algo significativo que encontramos em Êxodo 12 é que o povo de Israel foi convocado a refugiar-se em suas casas e a aplicarem o sangue do cordeiro em suas portas. Para quem não conhece muito a Bíblia, em Êxodo 12 nós temos ali a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, quando Deus liberta Israel do Egito. Vocês se lembram que uma das ordens de Deus foi para sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. E então, em toda a casa onde o sangue estivesse presente, o anjo da morte não entraria, preservando aquelas vidas. Esse é o contexto histórico da Páscoa. Foi uma noite sombria e assustadora, sem dúvida nenhuma. Israel vivenciou o maior milagre de sua história numa noite sombria e assustadora. O povo de Israel foi preservado da morte quando a morte estava presente em todo o Egito. O anjo da morte não pôde lhes tocar, pois estavam sob a proteção do sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem que temos na festa da Páscoa no Antigo Testamento. Jesus, por uma providência divina, foi crucificado exatamente na festa da Páscoa, exatamente na data em que se comemora anualmente em Israel a festa da Páscoa, que representa essa saída do Egito para a Terra Prometida. Jesus
foi crucificado exatamente no contexto da Páscoa, um sinal poderoso para todos nós. A exemplo daqueles dias, nós também estamos recolhidos em nossos lares, não é verdade? Em muitas cidades, as pessoas não podem sair nem para trabalhar. Mas o que eu quero dizer para você é que, embora recolhidos em nossas casas, não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Nós temos nos precavido, e é importante que seja assim, importante que você tome todos os cuidados e siga todas as recomendações das autoridades de saúde do nosso país, usar máscara, né, higienizar sempre as mãos, manter esse distanciamento se você pode fazê-lo, né, evitar aglomerações e festas, enfim. Nós temos nos precavido, né? Devemos ser prudentes, como as Escrituras nos ensinam, né? Não podemos ser irresponsáveis, não podemos tentar a Deus, né? Com uma fé de que nada vai nos atingir. Não, cuide-se, siga as recomendações e descanse na proteção de Deus. O nosso silêncio e nossa reclusão em casa não significa medo e desespero, mas confiança de que nosso Deus dará o livramento na hora oportuna. Estamos orando por isso, estamos crendo e esperando isso. Olha o que diz o Salmo 46, do verso 1 em diante. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, o salmista está dizendo que o mundo está agitado, a terra está tremendo, né? Os mares estão em agitação. Ele diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Olha o que diz aqui. O salmista descreve um quadro caótico. Nações se agitam, reinos se abalam. É o que nós estamos assistindo. Porém, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Ele nos convida para observar as obras de Deus, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que salmo poderoso, não é? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, verso 8, tem uma afirmação poderosa de Paulo, conectando Jesus a esse cordeiro que foi sacrificado lá atrás no Egito, né? Olha só que conexão poderosa. Paulo diz assim, 1 Coríntios 5, 7 e 8, livrem-se do fermento velho. Fermento velho tem a ver com pecado, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. E aí ele diz, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Aquele cordeiro, aquele animal inocente que lá no Egito foi sacrificado e o sangue foi passado nos umbrais das casas do povo de Israel, era uma figura profética do que Jesus faria muitos anos depois, ali em Jerusalém, ali na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado. Na Páscoa judaica, essa do Antigo Testamento, Deus, através de Moisés, resgatou Israel de uma cruel escravidão, 430 anos, e conduziu esse povo até a terra prometida. Os desafios foram gigantescos, mas depois de 40 anos no deserto, finalmente a promessa tornou-se realidade. Sabe, quando você olha para essa história incrível, uma epopeia, 3 milhões de pessoas
saindo de uma nação, caminhando pelo deserto por 40 anos até entrar na terra prometida, falta água, falta alimento, uma confusão geral. Mas Deus, né, nos mostra a sua presença ali. Não foi uma trajetória sem sofrimento, sem perdas e sem lutas, mas os que perseveraram, confiantes em Deus, experimentaram grande alegria. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. É um convite à perseverança. Nós estamos indo para o lugar que Deus prometeu. Nós estamos indo para um lugar onde nossas lágrimas serão enxugadas, né? Nós cremos nisso. Na Páscoa cristã, agora olhando para a nossa realidade, Deus, através de Jesus Cristo, resgatou a todos nós da escravidão do pecado e da morte espiritual, né? Com a ajuda do Espírito Santo, seguimos caminhando firmemente em direção à Nova Jerusalém, essa cidade santa, descrita lá no livro de Apocalipse, chamada de a cidade celestial. Não sem lutas, não é verdade? Você que está nesse caminho sabe que muitas lutas se colocam diante da gente. Não sem enfrentamentos, mas os que perseverarem confiantes em Deus experimentarão alegria eterna. Nunca nos esqueçamos de nosso líder espiritual, Jesus, e sigamos seu exemplo. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Mantenham o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Nesses dias é muito importante manter o olhar fixo em Jesus. É muito importante você se aproximar de Jesus. É muito importante você gastar tempo com Jesus. É muito importante você se aproximar da palavra de Jesus. Por causa da alegria que o esperava, diz o texto, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Há uma alegria para mim e para você. Há uma alegria que nos aguarda, e é por causa dela que nós muitas vezes suportamos a dificuldade e a luta, porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite, a alegria virá pela manhã. Nós sabemos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e por aí afora. Jesus Cristo veio nos libertar de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos traumas, de nossa idolatria, de nosso egoísmo, de nossa vida separada de Deus. Cada um de nós seguia os seus próprios instintos, estabelecíamos nosso próprio sistema de valores, éramos como deuses a nossos próprios olhos. Jesus veio mudar isso. Apesar de todo o nosso esforço em nos tornarmos justos aos olhos de Deus, quantos de nós aqui tentamos a vida toda nos tornarmos pessoas melhores, até o dia em que nós reconhecemos, somos pecadores, precisamos do perdão de Jesus, precisamos do Espírito Santo em nós, para que nós possamos nos tornar a pessoa que Deus planejou que nós fôssemos, não é? Quantas vezes nós tentamos sozinhos, mas a Páscoa quer dizer que eu e você não estamos sozinhos. Nós temos alguém que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. Páscoa, então, é a celebração dos redimidos, dos que estavam perdidos e foram encontrados pelo Salvador, dos que estavam no corredor da morte e por um decreto real ganharam a liberdade. Páscoa é passagem, né? O termo no original significa passagem. Páscoa é conquista, conquista de uma nova vida. Páscoa é favor de Deus aos pecadores. Páscoa é recomeço. Páscoa é nascer de novo, é receber uma nova chance, é ter todas as suas dívidas canceladas. Páscoa é tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de nos lembrarmos de compartilharmos o que Deus fez por nós, de anunciar a bondade de nosso Deus. Que nesses dias, né, que nesta semana, neste final de semana da Páscoa, possamos celebrar Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, adorando, anunciando seus poderosos feitos e vivendo à altura do nosso chamado de filhos de Deus. É tempo de recolhimento, meus irmãos, minhas irmãs, né? Reúna-se de forma sábia, cuidadosa, mas o mais importante
é que dê a Jesus lugar de honra na sua casa, na sua família. Que possamos olhar para as feridas de Cristo e nos curvarmos reverentemente diante do sacrifício que foi realizado e possamos avançar confiantes nesse poder redentor de nosso Senhor e Salvador. Os judeus celebram anualmente a sua Páscoa, né? Lá em Israel esse período é um lugar de festa. Os católicos celebram toda semana a Eucaristia. Os evangélicos celebram uma vez por mês a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos relembra a morte de Jesus. Né? Na Sexta-feira Santa nós estamos nos lembrando da morte de Jesus. Mas a história não termina na Sexta-feira Santa. Ela começa no domingo. Né? Melhor dizendo, a história começa na Sexta-feira Santa e termina no domingo. Graças a Deus que a história não parou na sexta-feira. A história continua no domingo. O domingo da ressurreição. Deveríamos viver todos os dias sob a influência da ressurreição de Cristo sobre nossas vidas. Essa é a minha oração por você e por mim mesmo. Que nós possamos viver diariamente essa ressurreição, né? Paulo fala sobre esse poder da ressurreição agindo em nossas vidas. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Há um Espírito habitando em nós que nos dá vida, que nos dá disposição para prosseguir adiante em nossa caminhada. E Paulo diz em Romanos 8:18, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Romanos 8:18, né? Podemos e devemos chamar a Deus de Pai. Nos relacionamos com Ele como filhos, confiar que Ele sempre estará ao nosso lado na jornada e que nunca estaremos sozinhos. A luz brilhou no passado, iluminando o caminho que leva à eternidade. Que Jesus Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, pelo poder do Espírito Santo, faça de você e de mim um instrumento do seu amor neste mundo que sofre sem esperança. Jesus disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. E ele disse que voltaria, ele voltará. Espere-o, né? Que você, nesse final de semana, possa estar tendo tudo isso em sua mente e em seu coração. Na sexta-feira, Jesus morre por nós. No domingo, ele ressuscita por nós, comunicando esperança e fé para que nós possamos atravessar todos os desafios que se colocam diante de nós. Deus abençoe. Nos vemos no domingo, às 9h30, no nosso culto, e às 18h30 também. Então, que Deus abençoe você. E lembre-se, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor neste próximo domingo. Prepare aí na sua casa o pão, o suco, né? Lembrando que a ceia do Senhor é em memória daquilo que Jesus Cristo fez, em memória da sua morte, né? Ele morre por nós na sexta-feira e ressuscita por nós no domingo. E nós vamos estar, né, celebrando e agradecendo a Deus por isso tudo. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.